pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Nessa série a gente tem conversado um pouco mais sobre essa vivência com Cristo, sobre como que nosso entendimento a respeito de Jesus molda a nossa relação nesse processo da missão. Tem muita gente que fala o seguinte: olha, na hora que vocês vão falar sobre plantio de igreja, revitalização, é muito processo, muita estratégia. Eu quero dizer para você que tudo começa dessa compreensão a respeito de Jesus Cristo, dessa vida com Cristo, e por isso que nessa série a gente está tomando um pouco mais de tempo para a gente refletir nessa pessoa de Jesus, pegando aqui alguns extratos do livro do Incomparável Cristo e trazendo para você. Eu tenho certeza de que essa reflexão de hoje vai fazer muito mais sentido. A gente vai falar sobre a marca de Jesus, tá? E ao falarmos sobre as marcas de Cristo, isso tem um poder extraordinário que vivifica a nossa compreensão, inclusive, da missão de Cristo na nossa vida. Quando você olha, por exemplo, a contabilidade, eu estou falando sobre as marcas de Cristo. Então eu quero introduzir assim: se você olhar a contabilidade, ela nos ensina que há várias formas de você calcular o valor de uma empresa, né? Em geral, por exemplo, no caso de empresas pequenas e médias, né, costuma-se observar o valor patrimonial, né, o valor dos bens. E também o fluxo do caixa, né, que numa linguagem simples é o resultado daquilo que a empresa tem a receber e aquilo que ela tem para pagar. Então tudo isso consiste naquilo que se convencionou chamar de valor tangível, tá? Ou aquilo que a gente chama de valor de ativos tangíveis da empresa. Mas no caso de empresas grandes ou empresas tradicionais, aquelas que a gente chama de multinacionais, né, que elas costumam ter um outro valor agregado. E esse é o valor daquilo que a gente chama de ativos intangíveis, que correspondem à capitalização de todos os lucros econômicos advindos, por exemplo, das patentes e das marcas da empresa. Entendeu? Isso faz muito sentido porque esses ativos intangíveis, eles são tecnicamente conhecidos pela expressão goodwill, né? Que na contabilidade é a diferença entre o valor patrimonial e o fluxo de caixa da empresa, né? E o seu valor contábil. Ó, que eu nem fiz curso de contabilidade aqui, eu estou dando um overview para você aqui sobre como que a gente avalia as marcas, né? Em outras palavras aqui, goodwill é aquilo que uma empresa ela vale só por causa da sua marca, independentemente do seu valor patrimonial físico e financeiro. E esse valor, é claro, ele é sempre estimado e existem empresas, entidades que são especializadas em calcular o goodwill de uma empresa, ou seja, os valores que uma marca pode por si só produzir. Então, por exemplo, uma dessas entidades é a Interbrand. Essa Interbrand ela publica anualmente o ranking das 100 marcas mais valiosas do mundo. E em sua última avaliação, que eu dei uma pesquisada, publicada na revista Business Week, as 10 marcas mais valiosas dentre todas as existentes no mundo foram as seguintes. Hoje primeiro, você tem o Amazon, depois você tem aí a Apple e a Tesla, né? Mas também você tem a Coca-Cola. A Coca-Cola eu consegui pegar o valor ali, 67 bilhões de dólares. Microsoft, que também estava numa marca valiosa, mais de 61 bilhões de dólares. Veja, eu estou falando só do valor intangível, tá bom? A IBM, por exemplo, você tem aí, a IBM, 53 bilhões de dólares. A GE, você tem 44 bilhões de dólares. A Intel, 33 bilhões. A Disney, 27 bilhões. McDonald's, 25 bilhões. A Nokia, 24 bilhões. A Toyota, 22 bilhões. E a Marlboro, 22 bilhões também. O que isso significa? Significa que se alguém quer comprar a marca Coca-Cola, só a marca para poder usar os seus produtos terá que desembolsar 67 bilhões de dólares. Em pensar que tudo isso começou com um xarope para dor de cabeça, né? Em 1886, o farmacêutico ali de Atlanta, nos Estados Unidos, ele estava buscando uma fórmula que curasse as dores de cabeça quando preparou uma mistura líquida de cor caramelo e o xarope depois foi misturado à água carbonada e assim surgiu a Coca-Cola, né? 3 anos mais tarde, o direito de engarrafar e comercializar a bebida foi vendida por apenas $1. Hoje, a Coca-Cola está em mais de 200 países aí, no mundo todo praticamente,
segundo o próprio website da empresa, a cada 10 segundos, 126 mil pessoas tomam uma Coca-Cola, né? Infelizmente. A propósito, eu quero que você tenha, para que você não tenha nenhuma dúvida, né, sobre se deve ou não tomar Coca-Cola, aqui estão algumas das coisas que você pode definitivamente fazer com ela. Diz que Coca-Cola, por exemplo, ó, Coca-Cola é bom para limpar dentaduras e aparelhos ortodônticos. Coca-Cola é bom para limpar o rejunte de pisos e azulejos, restaurar a cor de moedas antigas, remover manchas de graxa e óleo de roupas e calçadas, inclusive aqui o piso de garagem, remover o zinabre de baterias de carro, e dizem até que Coca-Cola dissolve prego de ferro em menos de 4 dias. Eu não acredito muito nisso, mas tá aí o que você pode fazer se você achou que ia entrar nessa enrascada de dizer para você se Coca-Cola é certo ou não tomar, tá bom? Mas voltemos aqui ao Goodwill, esse que é o importante a gente falar. As marcas, elas podem ter um valor considerável e ser em si mesmas fontes geradoras de lucro, né? Empresas pagam fortuna, gente, fortunas, para que times de futebol, por exemplo, estampem as suas marcas nas camisas dos jogadores, né? Porque a marca, por si só, já é uma publicidade, né? As pessoas compram roupas, calçados e outros objetos pela marca, mesmo que tenham que pagar mais caro por isso. Por exemplo, no Brasil, onde a maioria dos produtos tem sido invadido por assim chamado made in China, né? Não é raro você encontrar o mesmo artigo em lojas diferentes com etiquetas de marcas diferentes, é claro. O interessante é que o preço também é diferente. Quanto mais famosa a marca, mais caro será o produto. E que o diga lá, não sei quantos lembram aí da Daslu, né? Daslu, acho que alguns não vão lembrar. No Brasil, isso também acontece, né? Muitas boutiques e lojas especializadas substituem as etiquetas originais por suas próprias, numa tentativa ali de ocultar a origem obscura do produto e alavancar as vendas. Isso acontece de monte, tá? Muitas marcas, por exemplo, de computadores, são como os fabricantes de automóveis, né? Isto elas apenas montam as máquinas. Os componentes são quase todos produzidos em outras empresas. E é assim que acontece, por exemplo, com os celulares da Apple. Se tu olhar o celular da Apple, você vai ver que muitos componentes têm nada a ver com os Estados Unidos, made in China, tá? Esses componentes são muitas vezes idênticos aos comercializados também com preços diferentes. E por quê? Por causa da marca. Se a marca for Apple, né? Se a marca for HP, sei lá, Microsoft, Google, você certamente vai pagar mais caro, né? Se for Dell, vai pagar mais caro. Eles, é claro, vão tentar convencer que você terá garantia, melhor assistência técnica e que o controle de qualidade na linha de montagem é muito maior, mas o produto muitas vezes é praticamente o mesmo, né? Peças para carro, né? Por exemplo, quase sempre a mesma peça que é vendida na autorizada com a marca da montadora pode ser encontrada nas autopeças com a marca de fabricante a um preço bem inferior de outro fabricante, né? E a alegação sempre é a mesma. As peças com a marca da montadora passam pelo controle de qualidade da montadora e as outras não. O curioso é que a garantia costuma normalmente ser a mesma. E é por causa do valor das marcas que começam a surgir as franquias, né? O que é uma franquia? Franquia é uma relação comercial em que uma empresa que é detentora de uma marca registrada ou patente concede a outra a licença para a utilização da sua marca ou produto, mediante o pagamento de aquilo que a gente chama de royalties, né? E o cumprimento de também determinadas condições que é aplicado por aqueles que têm o dono da patente. Se você olhar estilistas franceses, italianos, por exemplo, eles começaram a franquear às outras empresas o uso de suas marcas, né? Além de grande quantidade de produtos do mesmo gênero, como roupas, né? Começou a haver também uma diversificação de produtos como perfumes, óculos, sapatos, cintos, bolsas, relógios, roupa de cama, mesa, banho, colchões e assim por diante, tudo daquela mesma marca, né? E também é por causa do valor das marcas que começam também a surgir as falsificações, tá? Fazer um produto qualquer e colocar nele a etiqueta de uma marca famosa certamente vai aumentar as vendas e os lucros.
até porque os preços poderão ser bem mais altos. E há pessoas que compram produtos falsificados, mesmo sabendo que são falsificados apenas pela ilusão da marca. Não, é da marca apenas por ostentar a marca, então eu vou comprar. Então, diante de toda essa introdução que eu fiz aqui, eu falei muita coisa. Falei de contabilidade, eu falei de marketing, eu falei sobre essa questão de royalties, eu falei de patente, falei sobre muita coisa. Tudo isso relacionado com marca. E a grande pergunta que fica aqui, qual que é a marca de Jesus? Quanto vale a marca de Jesus? Uma marca, ela pode ser uma palavra, um símbolo que caracteriza o produto ou o próprio produto. Às vezes a marca chega a se confundir com o próprio produto, como no caso da Gillette, né? Das Havaianas, do Bombril, do Catupiry, que são marcas. Não, se você falar Havaianas, você está achando que é o chinelo. Não, Havaianas é a marca, né? Se você olhar nos seus primórdios, o cristianismo adotou vários símbolos que de alguma forma traduziam também aspectos importantes da fé. Um exemplo deles era o pavão. Você sabia disso? Um dos primeiros símbolos da ressurreição era o pavão, porque quando o pavão ele perde as suas penas, outras mais brilhantes e bonitas crescem no lugar. Outro símbolo foi a pomba, símbolo do Espírito Santo que desceu sobre Jesus em forma de uma pomba, ali em Marcos 1,10 fala isso, né? Outra era a palma da vitória, símbolo de cuidado paterno de Jesus. Outro símbolo foi o pastor de ovelhas, símbolo do cuidado também paterno de Cristo. As espigas de trigo, né? Símbolo do pão da vida, associado com a cerimônia da Santa Ceia. Tais símbolos, eles podem ainda hoje ser vistos, né? Por exemplo, nas paredes, nos tetos das catacumbas de Roma. Quem já foi lá já viu isso. Onde supostamente cristãos se reuniam às escondidas ali e sepultavam seus mortos, né? E muitos outros símbolos foram também utilizados ao longo dos séculos, mas nenhum deles acabou sendo de uso tão generalizado quanto a cruz. Hoje, né, o sinal da cruz, né? O sinal da cruz, muitas vezes, que é um ato de identificação e devoção, é também um ato de superstição para muitas pessoas ao redor do mundo. Mas eu digo para você que não há dúvida de que a cruz é o símbolo da religião cristã. A marca que melhor identifica os cristãos, principalmente aquele, na verdade, né, que é Cristo, aquele que deu a sua vida pelo resgate da humanidade. Se você quiser conhecer a Cristo, o símbolo da cruz é aquele que melhor personifica essa realidade. E você vai ver isso de diversas formas, usado em joias, em bijuterias, em capas de Bíblia, fachada de igreja, tanto católica quanto protestante, né? Púlpitos e até mesmo cemitério. A cruz é a marca por excelência, a marca registrada de Jesus. Na igreja adventista, infelizmente, por muito tempo a cruz permaneceu num segundo plano, eu poderia dizer assim, né? Por muito tempo as tábuas dos 10 mandamentos eram muito mais exaltadas em nosso meio do que a cruz de Cristo. Isso levou até a senhora White a declarar, logo ali depois de 1888, que como povo, né, ela escreveu isso na Review and Herald, ela dizia assim, como povo, nós temos pregado tanto a lei que estamos secos como as colinas de Gilboa, que não recebem nem orvalho nem chuva. Foi uma palavra contundente que ela fez diante dessa realidade de nós não estarmos vivenciando o Evangelho na sua plenitude, a graça do Senhor Jesus. Não é que a lei não seja importante, por favor, gente, pelo contrário. Mas a cruz é o símbolo que melhor define a natureza da obra de Cristo, a natureza do Evangelho, a fé e a esperança cristã. A senhora White, ela mesmo declara, em Atos dos Apóstolos, que a morte de Cristo prova o grande amor de Deus pelo homem, é a garantia da nossa salvação. Remover do cristianismo a cruz seria como apagar do céu o sol. Quando você olha já no Novo Testamento, a cruz ela desponta como o mais importante símbolo cristão, a marca que melhor resume a fé cristã e distingue ela de todas as religiões humanas. Aquele que a princípio era o sinal de vergonha, de humilhação, de desprezo, tornou-se, se você ler os evangelhos, você vai ver isso claramente, tornou-se o mais palpável símbolo do amor de Deus. Paulo descreve a cruz como escândalo para os judeus e loucura para os gregos, está lá em 1 Coríntios 1,23. Os judeus a rejeitavam porque eles não podiam de forma alguma aceitar que o escolhido de Deus pudesse ter morrido numa cruz, pois de acordo lá o livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio 21:23, aquele que fosse pendurado no madeiro estaria sob a maldição divina. Quando você olha os gregos, eles concebiam um Deus que era
completamente alheia aos problemas e sofrimentos humanos. Na concepção grega, jamais seria possível para Deus tornar-se um homem e morrer, ainda mais numa morte de cruz. A história da cruz, para eles era algo praticamente impossível, era um verdadeiro insulto, era uma profanação, gente. E quando você olha da perspectiva humana, a pregação da cruz estava desde o início fadada a um mais completo fracasso. Mas a convicção do apóstolo e o poder do Espírito Santo transformaram a cruz no movimento mais triunfante que a história humana jamais conheceu. E o próprio Cristo diz isso, né? E eu, quando for levantado da terra, disse Jesus, eu atrairei todos a mim mesmo. A cruz de Cristo, gente, a cruz de Cristo é muito mais do que um símbolo do amor de Deus ou do plano da redenção para a humanidade perdida. Mesmo que outras marcas e produtos estejam necessariamente associados numa ideia ou filosofia de vida particular, a cruz de Cristo, ela está. A mensagem da cruz é muito mais abarcante e traz no seu bojo aqui verdades de extrema importância para a vida e a fé do cristão. Verdades essas que, quando a gente observa, infelizmente, têm sido ignoradas ou desprezadas por muitos daqueles que alegam ostentar essa marca, a marca da cruz. A primeira dessas verdades é aquela que nós encontramos lá em 1 Coríntios 1, 17 e 18, né? Que diz que a mensagem da cruz é um protesto, né? Um protesto contra as filosofias e palavras de sabedoria humana. Não que a cruz aqui seja incompatível com a ciência e o conhecimento humano, né? Como a igreja medieval fez parecer, mergulhando o mundo num período de densas trevas e obscurantismo cultural e científico. Não. Mas a cruz é um protesto contra aquelas filosofias humanistas que tendem a ver o homem como o centro e a medida de todas as coisas. Filosofias que negam, por exemplo, a realidade do pecado, a depravação humana, que veem o homem como inerentemente bom, ou pelo menos neutro, e assim plenamente capaz para encontrar por si mesmo e em si mesmo as soluções para os seus problemas mais importantes. Mas há também aqueles que arvoram a ideia de que não há nada de pecaminoso em nós e que nós somos como somos porque somos produtos do meio. A gente sabe disso por causa de Jean-Jacques Rousseau, né? E muitos têm ido nessa onda aí, adotado um evangelho muito mais social do que um evangelho centrado na pessoa de Jesus Cristo, pela qual a cruz tem o seu fundamento, a sua marca primordial. Assim também penso em importantes setores da pesquisa hoje educacional. Qualquer ambiente educacional que você vai ver que as ideias de Jean-Jacques Rousseau estão permeadas por todos os lados. O resultado é aquilo que nós costumamos chamar de pecados ou atos pecaminosos, né? E hoje é visto como decorrência de traumas passados, de um desvio de personalidade, um reflexo condicionado. E há inclusive pregadores que fomentam essa ideia ao apresentar um Cristo que mais parece um psicólogo ou um amigo que propriamente um salvador. Um dia desse até perguntei para diversos adolescentes quem era Jesus para eles, e sabe que a maioria deles responderam? O amigão. Jesus é o amigão. Não é à toa, por exemplo, que o número de pessoas que têm uma prática na homossexualidade em nosso meio tem aumentado. Embora é fato que nem sempre o homossexualismo seja intencional, isso não significa que ele não seja uma depravação moral aos olhos de Deus. Um teólogo adventista de projeção internacional declarou que o problema crítico na cristandade é a falta de senso de pecado diante de Deus. Não se aceita mais a doutrina bíblica do pecado como anteriormente, não se considera mais o pecado como anteriormente, não se tenta mais evitar ou pelo menos ocultar o pecado como anteriormente. A diminuição do senso de pecado levou à diminuição do pudor e do respeito para com Deus e as coisas divinas, incluindo aqui os seus padrões éticos. Nós vivemos numa comunidade altamente pluralista e o risco de esvaziamento da mensagem da cruz com filosofias e palavras de sabedoria humana é real e não deve ser minimizado. Há também, sim, eu creio, ameaças cada vez mais presentes do pós-modernismo que tem solapado muitos por não saber lidar com essa realidade, que é uma realidade de oportunidade também. Essa realidade pós-moderna, imbuída com a sua ênfase no relativismo, no subjetivismo, entre outros, não mais o certo ou o errado, mas apenas a sua opinião e a minha opinião, não existe tal coisa de verdade pura e última, além de haver vários caminhos
para o conhecimento, como o intelecto e as emoções ou as superstições? Bem, a cruz de Cristo é um protesto contra filosofias e palavras de sabedoria humana. Ela nos fala da verdade absoluta do pecado e da miséria humana, de um Deus justo e amoroso que se tornou um de nós, que morreu em nosso lugar, para nos resgatar e fazer com que voltemos a refletir sua imagem de acordo com a sua pureza e santidade. Nenhum de nós pode ostentar a marca da cruz e ao mesmo tempo estar intoxicado do conhecimento humano que nega a mensagem e a eficácia da cruz. Ninguém. A segunda verdade presente na mensagem da cruz é aquela que a gente encontra lá em Gálatas capítulo 6, 14, quando Paulo diz que a mensagem da cruz também é um protesto, né, contra o secularismo e o mundanismo que tem tentado se instalar definitivamente em nosso meio. Secularismo, gente, é a progressiva indiferença à religião e às ponderações bíblicas, ou poderia dizer a progressiva acomodação da ética e da moral aos valores e práticas do mundo ao redor. Embora seja um erro querer canonizar os valores religiosos, como a gente vê por aí a todo instante, né? Valores religiosos culturais de uma geração que tenta impor às gerações seguintes o seu modo de simplesmente pensar. Por outro lado, a progressiva diminuição do interesse religioso e a sua substituição por interesses seculares e mundanos já estava previsto nas Escrituras como uma das marcas dos últimos dias. Paulo, por exemplo, escrevendo a Timóteo, diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, em que os homens seriam mais amigos dos prazeres, inimigos de Deus, né, do que amigos de Deus, tendo aparência até de piedade, mas negando-lhe inclusive o poder. Essas descrições, né, descrição alguma, poderia ser mais apropriada para retratar as pessoas de nossos dias, como essa de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Eu repito, nós não devemos canonizar o passado e exigir que as gerações modernas ou pós-modernas adotem o mesmo estilo de penteado, o mesmo estilo de roupa, ou que ouçam as mesmas músicas. Esse tipo de saudosismo é tão prejudicial quanto o secularismo. O ponto é que interesses mundanos têm determinado as nossas escolhas. Como nos penteamos, como nos vestimos, a música que ouvimos, o entretenimento que buscamos, os lugares que frequentamos, os amigos que temos, enfim, o estilo de vida que adotamos. Valores religiosos culturais estão em frequente mudança, porque a gente sabe que a vida e a cultura são dinâmicas. Mas quando o mundo toma o lugar de Deus e a nossa vida e começa então a ditar o nosso comportamento, então alguma coisa também está errada. Será uma pena o surgimento em nossa igreja de membros, de jovens viciados em qualquer coisa, seja com uma personalidade doentia, seja sem domínio próprio ou sem perspectiva de vida. Lutero já dizia, por exemplo, que nós não podemos evitar que as aves voem no céu, mas nós podemos evitar que elas façam ninhos em nossas cabeças. Nós não podemos evitar a globalização, a tecnologia, nós não podemos evitar as redes sociais, nós não podemos evitar de estar em contato com essas coisas, mas sim, nós podemos evitar nos tornar escravos dela, ser poluídos com o lixo que muitas vezes são colocados diante de nós, que nos afastam dessa realidade da vivência com Cristo. A cruz de Cristo é um protesto também contra o secularismo e o mundanismo. Ela nos fala de um Deus que tudo deixou para se entregar por nós, e por isso ela não exige nada menos do que a nossa parte. A cruz exige um compromisso total de vida, interesses e afeições. A cruz exige que o mundo esteja crucificado para nós e nós para o mundo, e que apenas Jesus reine soberano em nossa vida. Ninguém pode ostentar, gente, a marca da cruz e ao mesmo tempo permitir que o mundo irreverente e profano ao redor determine as suas escolhas e ações. A terceira verdade associada com a cruz de Cristo é aquela que nós encontramos em Gálatas 5:24. Há uma cruz para os cristãos, assim como houve uma cruz para Cristo. Você sabia disso? Todos nós que estamos acompanhando esse episódio aqui, nós ansiamos um dia estar com Cristo lá na glória. Todos. A glória é basicamente a suprema esperança do cristão. Mas jamais nós veremos a glória se não passarmos antes pela cruz. A cruz é a marca de Jesus. E nosso cristianismo não será autêntico se nós
não tivermos também essa marca estampada em nossa própria experiência cristã. O cristianismo é a religião da cruz e nós não temos como evitá-la. Se queremos ser cristãos, não há outra alternativa senão colocar a cruz sobre os ombros, seguir rumo ao Calvário e ali crucificar com Cristo o nosso velho homem, o homem pecaminoso e imperioso que existe aqui dentro de nós, a nossa velha natureza. A velha natureza, que é uma natureza doentia, pecaminosa, ela tem que morrer, tem que receber o castigo que merece, para que a nova natureza gerada pelo Espírito Santo possa ter, então, a condição de viver. É exatamente aqui que reside o problema para muitos de nós. É o meu problema, o problema de Paulo. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu não consigo fazer. Muitos há que já passaram pela experiência do batismo, que deveriam significar também o sepultamento da velha natureza, da ressurreição para uma nova vida, mas pouco ou nada mudou. O velho homem continua bem vivo e livre para fazer o que bem entender, para subjugar nossa vontade de ditar os rumos da nossa vida. Eu lembro de um caso, um caso de um comerciante mexicano que foi por engano declarado morto e então ele foi sepultado. Não sei se você lembrou dessa história, né? E existe, você sabia, uma sociedade para a prevenção de sepultamento prematuro na Inglaterra. Sabiam disso? E eles lutam por rigorosos exames para que as pessoas não sejam sepultadas vivas. Ninguém discorda que é necessário haver morte antes do sepultamento. Mas muitos se esquecem de que na vida espiritual também não é diferente. O velho homem deve morrer para que a nova vida centralizada em Cristo possa ter lugar. Ellen White diz, por exemplo, que muitíssimos que tomam o nome de Cristo, ela diz assim: muitíssimos que tomam o nome de Cristo são profanos. Foram batizados, mas foram sepultados vivos. E o eu não morreu. Portanto, não ressurgiram para uma nova vida em Cristo. Muito forte esse texto. Muito forte. E eu gostaria de impressionar você com esse episódio. Não há como entregar metade do coração a Jesus. Não há como amá-lo e ainda assim continuarmos apegados aos ídolos, aos prazeres e às ambições do nosso ego pecaminoso. O princípio segundo a física, o princípio segundo o qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, também é verdade no âmbito espiritual. Nosso coração não é grande o bastante para dois tronos. Só existe ali um trono, não é assim que diz a música do Arautos do Rei? Ou Cristo ou o próprio eu quem o ocupa. Mas Cristo só poderá ocupá-lo se o eu estiver cravado na cruz. Quando você olha, referindo-se, por exemplo, referindo-se àqueles que se entregam a Jesus apenas parcialmente, Ellen White diz assim, quase cristãos, mas não plenamente. Parecem estar perto do reino do céu, mas não podem ali entrar. Quase, mas não completamente salvos. Significa estar não quase, porém completamente perdido. É muito forte o que ela diz a respeito dessa luta interior. Em outra citação, por exemplo, ela diz assim, em outra citação: não somos filhos de Deus a menos que o sejamos totalmente. A cruz de Cristo, gente, é um protesto contra um cristianismo parcial. Um cristianismo que não envolve uma profunda e definitiva renúncia da velha e egocêntrica maneira de viver para uma vida totalmente centralizada em Cristo. É verdade, sim, que a morte do velho homem não é instantânea e que até a volta de Jesus nós continuaremos a ter lutas com o pecado. Mas pelo poder e pela graça de Deus e mediante as escolhas que fazemos em nossa vida, esse velho homem poderá permanecer cravado na cruz, para que apenas o novo homem, a nova criatura em Cristo, possa viver em nós. Se você perceber, por exemplo, nas mortes por crucificação, raramente alguém morreria no mesmo dia em que era crucificado. E há relato de pessoas que levaram aí até 7 dias para morrer. E é por isso que os romanos costumavam deixar soldados no local de execução, para que ninguém viesse durante a noite, no dia seguinte, e resgatasse o condenado ainda vivo na cruz. Assim também, eu digo para você, como a gente já falou aqui, que a morte do velho homem não é imediata. Não ocorre no exato momento em que pregamos ele na cruz. É por isso que deve haver vigilância da nossa parte.
para que Satanás não tire esse homem ainda vivo da cruz e o faça mais presente e mais forte do que nunca em nossa vida, e alcance assim o domínio sobre nós. E a vigilância cristã, de que a Bíblia tanto fala, tem dois lados. De um lado, ela significa cortar, tanto quanto possível, todas as fontes de alimentação do velho homem, para que ele não se fortaleça, não é? Para que ele não se crie. Significa bloquear as avenidas da alma para tudo que possa alimentar o pecado que exige em nós, que opera em nós, que existe em nós. E em termos práticos, significa cuidar daquilo que nós vemos, ouvimos, das pessoas que estão ao nosso redor, dos lugares que frequentamos e com aquilo que pensamos. Não que nós não precisamos nos inserir na noite das pessoas, não é isso que eu estou falando. Mas é nos deixar influenciar, porque nós podemos sim nos inserir na noite deles para trazê-los luz e não para nos tornar noite como eles. Por outro lado, a vigilância cristã também significa manter uma comunhão com Deus tão íntima e constante quanto possível, para que a nova natureza se desenvolva e se fortaleça, para que cheguemos a um nível tal de religião que é como se o próprio Cristo estivesse vivendo em nós e por nós. Ninguém pode ostentar a marca da cruz, a marca de Jesus, enquanto não puder dizer como Paulo: eu estou crucificado para Cristo, já logo não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Eu sei que muitos ostentam a marca de Cristo, mas não é a marca afixada em um produto que o torna autêntico. Lembre-se disso. Não é a marca fixada em um produto que o torna autêntico. Produtos falsificados continuam sendo falsos mesmo se exibem marcas autênticas. Assim também, gente, não basta ostentar a marca de Jesus. Se a cruz estiver de fato estampada em nós, então haveremos de apresentar suas características em nossa vida. Em primeiro lugar, eu digo para você, nós aceitaremos a doutrina da cruz, a doutrina do pecado, da insuficiência humana e ao mesmo tempo a doutrina da justificação, da justiça e do amor de Deus. Não há esperança para nós enquanto não nos prostrarmos em completo arrependimento ao pé da cruz, reconhecendo que somos pecadores e que necessitamos desesperadamente da graça e do perdão de Deus. Não importa o que os homens pensem ou digam, não importa o que as filosofias e palavras de sabedoria humana ensinem, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, e não há em nós mesmos nada que possa nos ajudar. Mas na cruz há poder para nos perdoar e poder para nos transformar. Em segundo lugar, nós não permitiremos que o mundo e o seu falso brilho, seus prazeres, seus interesses se apoderem do nosso coração e passem a determinar o curso da nossa vida. Nós poderemos estar no mundo, mas nós não seremos do mundo. A cruz de Cristo é a marca que nos distingue, pois nela o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. Finalmente, gente, a nossa religião e a nossa vida serão totalmente determinadas pela vontade de Deus e não pela nossa. Pois a gente vai começar a renunciar ao nosso eu pecaminoso e enfermo, cravando-o na cruz e deixando-o morrer ali, para que Cristo viva, para que a sua vida esteja em nós, para que os nossos motivos e afeições, nossos interesses e preferências sejam santificados pela presença santa de Cristo em nosso coração. Por isso eu deixo essa pergunta aqui para você. Tem você a marca de Jesus? Está a cruz de Cristo estampada em sua vida e em seu coração? Eu espero que sim. No próximo episódio eu quero ampliar essa relação desse entendimento de como que a vida de Cristo se torna parte em nós quando a gente leva a cruz, quando a gente leva a sua face como algo que está intrínseco na nossa caminhada cristã. Bem, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até breve.